Queridos alunos, tudo bem? Eu gostaria que vocês pegassem a tabela periódica, seu caderno, grafite ou caneta, tanto faz, para fazer as anotações necessárias sobre a abordagem do assunto de hoje. Algumas colocações que eu tenha mais que acrescentar para vocês ou modificar. Correto? Que bom que nós estamos ligados, mesmo que seja virtualmente, né? E o nosso assunto abordado, veja só, fala sobre ligações químicas, que está no módulo 3. Se liga então, vamos nessa. Ligação química é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos ou duas ou mais moléculas unidas. Quais são os tipos de ligações? As ligações interatômicas são ligações que ocorrem entre átomos. E as ligações intermoleculares que nós vamos ver em seguida. Mas as ligações interatômicas são ligações iônicas, covalentes e as metálicas. E as intermoleculares, que ocorrem entre moléculas no estado sólido ou líquido. Olha aí, anotem, ligações intermoleculares só há no estado sólido ou líquido e ocorrem entre moléculas. Não há ligação intermolecular no estado gasoso, devido às moléculas estarem bastante difusas, bastante dispersas. Que ligações intermoleculares são essas que nós estudaremos? As ligações de hidrogênio, cuidado, ligações de hidrogênio não é ligações entre átomos de hidrogênio, não. As ligações entre átomos de hidrogênio é um tipo de ligação que nós vamos ver que são as ligações covalentes. Essas ligações de hidrogênio são ligações de hidrogênio e um outro elemento entre moléculas, e que nós também chamamos de pontes de hidrogênio. Mas isso aí nós, mais adiante, abordaremos e mostraremos a vocês. O outro tipo de ligação intermolecular é a força do dipolo permanente. E o último tipo é a força do dipolo induzido, ou força de Van der Waals, ou força de London. Bom, vamos fazer uma abordagem inicial, claro, das ligações iônicas, que recebe também o nome de ligações eletrovalentes. Essas ligações elas resultam da transferência de elétrons de um metal para um não metal ou ametal. Bom, mas também eu quero chamar a atenção de vocês, anotem, que a ligação iônica pode acontecer a transferência de elétrons entre o metal e o hidrogênio. É mais comum do metal e não metal, mas pode ocorrer entre metal e hidrogênio, onde, evidentemente, o metal perderá sempre elétron, o ametal ganhará. No caso, com o hidrogênio, o metal perde e o hidrogênio ganha. Bom, esses átomos mantêm-se unidos por uma força de atração de natureza eletrostática. Por que atração de natureza eletrostática? O metal que vai perder elétron adquirirá carga positiva. O ametal que vai ganhar elétron adquirirá carga negativa. Ou seja, o metal transformar-se-á em cátion, ou íon positivo, e o ametal em ânion, ou íon negativo. No caso do metal com hidrogênio, o metal cátion, o hidrogênio ânion. E esses, normalmente, repito, novamente, desculpem, esses átomos mantêm-se unidos por uma força de atração de natureza eletrostática, formando um aglomerado de íons positivos e negativos. Observe aí o sódio perdendo elétron, que é metal, e o cloro ganhando elétron, que é ametal, com carga positiva para o sódio, negativo para o cloro. Observe uma grande quantidade aí, no caso de sódio e de cloro, formando um aglomerado. É isso que nós chamamos de aglomerado. Bom, vamos adiante.
Os metais, eles perdem 1, 2 ou 3 elétrons. Esses elétrons são os elétrons da sua camada de valência, da sua última camada. Então, metal com de 1 a 3 elétrons na última camada, ou camada de valência, ele terá tendência para perder, mesmo porque eles são elementos mais eletropositivos. Como nós já vimos na tabela periódica, a eletropositividade é a capacidade que o átomo tem para perder elétrons. Já os não metais, de 5 a 7 elétrons na camada de valência, eles têm tendência para ganhar elétrons. Isso tem muito a ver com a eletronegatividade. Voltando à tabela periódica, propriedades periódicas, tendência que o átomo tem para receber ou para ganhar elétrons. Você vê dizer assim, me perguntaria, melhor dizendo, Hamilton, eu não estou vendo aí com 4. Eu diria para vocês o seguinte, átomos com menos de 4 elétrons na última camada, portanto de 1 a 3, no caso de metais, eles vão perder elétrons. E átomos com mais de 4 elétrons na última camada, como são os ametais, eles vão ganhar elétrons. E com 4 não perde nem ganha, associa ou compartilha, que não é o nosso caso agora. Nós estamos falando das ligações iônicas. E associar ou compartilhar é outro tipo de ligações que nós vamos ver adiante. Fique ligado. Bom, por que o átomo perde elétron ou ganha elétron? Por quê? Ou então compartilha ou associa elétron. Portanto, por que o átomo ganha, perde ou compartilha elétron? Porque ele tem que obedecer uma teoria ou regra do octeto. Essa regra ou teoria do octeto ela foi verificada por um cientista de nome Lewis, um estudioso da ligação química. Diz o seguinte, veja aí escrito em vermelho. Em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência. Portanto, camada de valência, a última camada, camada mais externa, no seu estado fundamental, quer dizer, no estado normal. E com isso ele vai ficar com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Eu diria aí, de um gás nobre de número atômico mais próximo. Bom, por exemplo, o hidrogênio tem número atômico 1. Ao se estabilizar, ele vai ficar com 2 elétrons, configuração eletrônica do hélio, que tem número atômico 2. O sódio tem número atômico 11. Ao perder um elétron, vocês vão ver em seguida, ele vai ficar com a configuração eletrônica do neônio, que tem número atômico 10. O cloro tem número atômico 17. Ele, ao ganhar um elétron, vai ficar com a configuração do argônio, que tem número atômico 18. Portanto, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Eu colocaria aí de número atômico mais próximo. Bom, observe essa regra do octeto quando na demonstração da ligação de um metal com um metal. Veja aí, por exemplo, a ligação entre o sódio e o cloro. O sódio tem número atômico 11, está aí a distribuição eletrônica. Veja que na camada de valência há um elétron de valência, camada M com um elétron. Já o cloro, número atômico 17, aí está a distribuição eletrônica por nível, né? E na última camada, coincidentemente, a camada M, com 7 elétrons. Portanto, o sódio, observe, precisa perder-se um elétron de valência para ficar com a camada L com 8. Ficando com a camada L 8, a camada M desapareceria, ele ficaria, portanto, com 10. Observe aí na tabela periódica que o neônio tem número atômico 10. O sódio vai ficar com a configuração do neônio. Já o cloro, que tem 7, precisa ganhar 1
né? Vai ficar, portanto, a última camada ganhando 1, vai ficar agora com 8, deixa de ser 7 para passar a 8, e aí ficaria 2 do K, 8 de L e 8 de M, ao ganhar um elétron. Portanto, 18. Observe aí na tabela, a configuração do argônico tem número atômico 18, seria a mesma. Então, o sódio vai perder um elétron, transforma-se num cátion, positivo igual a mais 1, igual ao total de elétrons que perdeu, se perdeu 1 mais 1, ao passo que o cloro recebe um elétron e vai se transformar num íon negativo ou ânion, menos 1, porque ganhou um elétron. Bom, eu quero pedir desculpas a vocês que nesse estresse, nesse momento, né, de correria, muitas vezes a gente comete algum equívoco. E eu cometi um pequeno equívoco aqui que você já deve ter percebido. Observe aí, o cloro quer receber 7 elétrons. Jamais. Ele, se tem 7, ele recebe mais 7, 14. 14 não é condição de estabilidade. Condição de estabilidade são 8 elétrons. Então aí, corrija, o cloro quer receber 1 elétron na última camada, para ficar com 8, igual ao dos gases nobres. No caso do cloro, igual ao do argônio. Então, abaixo, veja novamente o sódio na forma de cátion, porque perdeu 1, o cloro na forma de ânion, que recebeu 1. Quando une os dois através da força de atração de natureza eletrostática, você tem o cloreto de sódio. Bom, a ligação iônica, ela também pode ser demonstrada através de uma fórmula chamada fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. O que fez esse cara, esse cientista? Ele colocou o símbolo dos elementos, ele coloca o símbolo de cada elemento que participa da ligação, e em torno desse elemento, ele coloca os elétrons de valência. Veja, nesse caso aí, ele colocou os elétrons de valência do cloro em forma de bolinhas azuis, 7 bolinhas azuis, ao passo que do sódio ele colocou aí em vermelho, um elétron de valência. Esse elétron de valência pode ser representado por asterísticos, por bolinha, por círculos, enfim. Normalmente, quando são elementos diferentes, ou são o mesmo tipo com cores diferentes, ou os tipos de elétron diferentes, para você perceber a ligação existente. Veja então que aí o sódio, cujo elétron de valência está em vermelho, vai doar esse elétron para o cloro, a fim de que ambos adquiram estabilidade. Consequentemente, o sódio vai ficar com uma carga positiva, que nós chamamos de eletrovalência, mais 1 ou 1 mais, como queiram, e o cloro, que tinha 7, ganhou 1. Observe agora o elétron do sódio em vermelho ali. Portanto, eletrovalência menos 1. Bom, você me perguntaria, Hamilton, não há uma maneira mais prática de nós representarmos a fórmula de um composto notadamente binário, sem fazermos essa fórmula de Lewis? Assim, veja só. Observe a ligação entre o magnésio e o cloro. Olha aí na tabela periódica, que deve estar ao seu lado. Eu lhe solicitei no início da aula. O magnésio está na família 2A. Vamos voltar às propriedades periódicas, classificação periódica. O magnésio é um metal alcalino terroso, família 2A. Eu disse a vocês que os elementos da família 2A, ou da família A, melhor dizendo, os elementos da família A, apresentam o número de elétrons de valência igual ao número do grupo. Ora, se o magnésio é da família 2A, os elétrons de valência dele são 2. Se são 2, metal com 1, 2 ou 3 elétrons, perde. Se ele tem 2, ele vai perder. O cloro é da família 7A. Se é da família 7A, tem 7 elétrons de valência. É a metal. A metal com 5, 6 ou 7 elétrons ganha. Nesse caso, ele vai ganhar 1. Então, menos 1. Observe a inversão, ó.
A eletrovalência do cloro vai como o índice do magnésio, mas você não coloca -1, é em forma de módulo, 1. E do magnésio vai como o índice do cloro. Então a fórmula ficará MgCl2, como vocês estão vendo aí. O que isso significa? Significa que para estabilizar 2 átomos de cloro, eu só preciso de 1 átomo de magnésio. E por outro lado, para estabilizar 1 átomo de magnésio, eu preciso de 2 átomos de cloro. Né? Um outro exemplo, veja, coincidentemente o cálcio, família 2A, 2 elétrons de valência, portanto vai perder esses elétrons, carga mais 2. O oxigênio, família 6A, 6 elétrons de valência, precisa ganhar 2 elétrons, então eletrovalência é menos 2. Há uma transposição desses elétrons, transferências, na forma de índice, ficaria Ca2O2, que você não está vendo na tela porque foi simplificado. Ca2O2 simplifica CaO. Dá um exemplo aí imaginário para você ver. Coloca aí no papel. Alumínio, veja aí, família 3A, eletrovalência mais 3. Enxofre, família 6A, eletrovalência menos 2. Transfira em forma de módulo. 2 vai como índice do alumínio, 3 do alumínio para o índice do enxofre. Observe se não ficará L2S3, correto? Bom, veja agora novamente um outro exemplo. Escreva aí, potássio. K é o símbolo, você lembra? Família 1A, mais 1. Com o flúor, família 7A, menos 1. Eletrovalência do potássio mais 1, do flúor menos 1. Quando você faz a transferência de um para outro, não vai ficar K1F1, porque o número 1 não se escreve. KF, fluoreto de potássio. Bom, vamos ver agora quais são as propriedades e características desses compostos iônicos. Isso é muito importante. Isso é muito solicitado em prova. Portanto, fique atento, fique ligado, cara. Fique ligado, menina bonita. Observe. São sólidos em temperatura ambiente, possuem elevados pontos de fusão e ebulição, conduzem a corrente elétrica quando em solução aquosa, quer dizer, em mistura com a água, ou quando fundidos, quando derretidos. Por que isso? Porque quando você coloca um composto iônico em solução aquosa ou funde esse composto iônico, os íons se separam. Eles são aglomerados de íons. Lembra do início da aula? Eles se separam e vão ficar em movimento. E é esse movimento dos íons que faz com que haja condutividade elétrica. Movimento dos íons em solução aquosa ou quando fundidos é que são os responsáveis pela condutividade elétrica. Movimento dos íons, digo, positivo e negativo, evidentemente, como vocês viram anteriormente. Continuando, eles são solúveis em água e em outros solventes polares. Solventes polares, nós vamos ver com mais detalhe mais adiante um outro assunto de ligações químicas. E formam aglomerados de íons, que nós chamamos de cristais iônicos. Bom, eu acredito, tenho quase certeza, que vocês ficarão bambambam, ou já estão bambambam, né? Em ligações iônicas, conhecendo tudo. Agora é aprimorar esse conhecimento estudando. Agora nós vamos, já que você já conhece a ligação iônica, já lhe apresentei, iônicas ou eletrovalentes, né? Vamos para ligações covalentes. É um outro tipo de ligações interatômicas. Essa ligação, ela resulta do compartilhamento de elétron entre 2 átomos. Compartilhamento ou associação, é uma sociedade, né? Essa ligação ocorre normalmente entre não metais, mas anote aí, pode acontecer também entre hidrogênio e ametal, e pode acontecer entre hidrogênio e semimetal. Então,
a ligação covalente, ela normalmente ocorre entre ametais ou não metais, mas ela acontece também entre hidrogênio e não metal e entre hidrogênio e semimetal. Perfeito? Vamos lá. Veja, por exemplo, a ligação covalente também ocorre, foi oportuno agora esse exemplo, é bom vocês saberem, que há ligação covalente entre átomos de hidrogênio. Aí não é ligação de hidrogênio, é a ligação covalente entre átomos de hidrogênio. Então, vamos repetir? A ligação covalente ocorre entre ametais, ou entre hidrogênio com semimetal ou com ametal, e entre átomos de hidrogênio. Veja aí na telinha a representação através de Lewis da ligação covalente entre átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem um elétron, que é da família 1A. Nenhum deles pode perder. Observe aí que há uma sociedade de elétrons e o hidrogênio fica com 2, cada um deles, e adquire estabilidade. Sabe por quê? Porque ele fica com a configuração de um gás nobre, hélio, que tem 2 elétrons numa única camada, que é a camada K. Observe aí que o número atômico do hélio é 2. E aí é importante também, apesar de ser pouco aplicada, existe também no estudo das ligações químicas a regra do dueto, onde alguns poucos elementos, entre eles o hidrogênio, buscam ficar com 2 elétrons, que é a configuração do hélio, e adquirir estabilidade. Mas vamos adiante. Já o oxigênio, observe abaixo, cada um deles são 2 átomos de oxigênio, evidentemente, família 6A, observe seus elétrons aí em coloração preta e vermelho, 6 elétrons para cada átomo, em vermelho e em preto. Como nenhum deles podem perder, vão formar uma sociedade, compartilhamento de elétrons. Assim, o oxigênio da esquerda ficará com 8, o oxigênio da direita também com 8, aí está obedecendo a regra do octeto. Portanto, adquire estabilidade, demonstrada por Lewis, através da fórmula chamada fórmula eletrônica. Bom, veja outros exemplos de fórmulas eletrônicas de substâncias moleculares abaixo. Veja comigo. Observe o cloro, família 7A, 7 elétrons para cada um deles, cada um precisa ganhar um elétron, ninguém pode perder, então compartilha, e cada um fica com 8. Veja o nitrogênio, família 5A, são 2 nitrogênios, cada um com 5 elétrons, não pode perder, compartilha 3 elétrons cada um, e assim fica com 8, cada um deles, adquire estabilidade. Agora observe no caso da água, da amônio NH3 e do metano CH4. Quando você tem um composto binário, como esse, por exemplo, água, NH3 e CH4, que é um composto binário, aquele composto formado por 2 elementos, né? Água, hidrogênio e oxigênio. Amônio, nitrogênio e hidrogênio. Metano, carbono e hidrogênio. É comum pegar se o elemento com índice 1, no caso o oxigênio, e colocar no meio, no caso da água aí. E o que tem índice maior, no caso do hidrogênio, em torno dele. A disposição pode ser dessa forma ou de outra. Observe, os oxigênios com 6 elétrons, o hidrogênio com 1 elétron. Fizeram pares eletrônicos, o hidrogênio ficou com 2, obedeceu à regra do dueto. O oxigênio com 8, obedeceu à regra do octeto. E ambos adquiriram estabilidade. Já na amônia, eu quero chamar a atenção de vocês, no NH3, há um pequeno erro também, que eu peço mais uma vez perdão a vocês. As bolinhas vermelhas são as bolinhas do nitrogênio. Nitrogênio é da família 5A. Teria que ter 5 bolinhas vermelhas. Aí só tem 3. Estão faltando 2 vermelhinhas, tá vendo? Então, caso hidrogênio com 1 elétron, a bolinha preta. Aí agora tá certo. Se botar as bolinhas vermelhas que estão faltando no nitrogênio, que são 2, o nitrogênio ficaria com 8, obedeceria à regra do octeto, adquiria estabilidade, o hidrogênio com 2. Mas veja que ninguém perdeu
nem ganhou elétron. Associou ou compartilhou. No caso do metano, CH4, o carbono é da família 4A, tem 4 elétrons na última camada, na camada de valência, então não vai perder nem ganhar elétrons. Associa, no caso, está associando aí com hidrogênio e com isso adquirindo estabilidade através do octeto. Observe, carbono com 8, octeto, e hidrogênio com 2, dueto, ambos estáveis. Bom, mas agora que vocês já viram como é que se processa as ligações covalentes, notadamente as ligações covalentes normais, vocês vão ver mais adiante outro tipo de ligação, mas em geral as ligações covalentes se processam assim, através de um compartilhamento de elétrons. Nós vamos ver os tipos de ligações covalentes. Nós temos as ligações covalentes normais, também chamadas de ligações covalentes simples, anotem, e ligações covalentes dativas ou coordenadas. Vejamos as ligações covalentes normais. Essas ligações covalentes normais, elas ocorrem entre átomos, cada um deles, quando cada um deles participa com um ou mais elétrons para a formação de um ou mais pares eletrônicos. Vamos repetir. Ocorre entre átomos quando cada um deles participa com um ou mais elétrons para a formação de um ou mais pares eletrônicos. Bom, observem que essas ligações covalentes, que nada mais é do que o compartilhamento de elétrons, um de cada átomo, tá vendo? No primeiro você tem um só par eletrônico, formando uma ligação simples, que é representada por um traço. No segundo você tem 2 pares eletrônicos próximos, formando o que nós chamamos de ligação dupla. E no terceiro você tem 3 pares de ligações próximos, 3 pares eletrônicos próximos, formando uma ligação tripla. Usaremos muito essas representações por traços nas fórmulas estruturais, principalmente nos compostos orgânicos, no segundo ano. Vocês verão. Bom, vamos ver aqui para ficar bem mais claro para vocês o que foi dito já anteriormente e deixando mais claro. Observe. O cloro, 7 elétrons de valência cada um deles. Faz um par eletrônico e esse par eletrônico é compartilhado com os dois e ambos ficam com 8. Observe que esses elétrons do cloro que não participaram do par eletrônico são chamados par de elétron livre. Então, na formação do cloro, nós temos 3 pares de elétrons em azuis, que dá um total de 6, e 3 pares de elétrons em vermelho, que dá um total também de 6 elétrons. Então, eu diria que eu tenho 6 pares de elétrons livres, dá um total de 12 elétrons livres, né? Bom, veja que no cloro há a formação de um par eletrônico. Observe como ele é representado, uma ligação simples, um traço, e em seguida o Cl2, que é a representação, que foram 2 átomos de cloro. Já o oxigênio, observe, fizeram 2 pares eletrônicos, contornados aí, tá vendo, em preto. Então, formaram, portanto, uma ligação dupla. Por que dupla? Porque o oxigênio da família 6A precisa de 2 elétrons, já o cloro é a família 7A precisa de 1. Então, no caso do oxigênio, uma dupla ligação, 2 pares eletrônicos, uma ligação dupla, O2. No caso do nitrogênio, família 5A, cada um deles precisa de 3 elétrons. Não podendo ganhar nem perder, compartilham. Formam 3 pares eletrônicos. 3 pares eletrônicos seguidos, a ligação tripla. Observe, e N2. Na formação do gás carbônico, CO2, observe na última fórmula o carbono com 1, oxigênio com 2. Então, o carbono no meio, o oxigênio em torno dele. Oxigênio com 6 elétrons, são as bolinhas vermelhas. Já o carbono com 4, as bolinhas pretas. Então, com isso, o carbono compartilha, com o oxigênio, forma 4 pares eletrônicos, consequentemente, 2 ligações duplas. Já no NH3, o nitrogênio, 5 elétrons, né?
cada hidrogênio com 1, forma, portanto, o nitrogênio com cada hidrogênio, 3 ligações simples. Então, observe que esses elétrons que não participam dos pares eletrônicos são chamados, repito, de par de elétron livre. Então, no cloro, nós temos 6 pares de elétrons livres. No oxigênio, observe, nós temos 4 pares de elétrons livres. No nitrogênio, nós temos 2 pares de elétrons livres. No CO2, nós temos 4 pares de elétrons livres. E no hidrogênio, na amônia, nós temos apenas 1 par de elétron livre. Ok? Muito bem, repito, elétron livre são aqueles que não estão formando par eletrônico. Veja, nessas primeiras fórmulas, onde você vê os desenhos dos elétrons de valência, nós chamamos de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Logo após essa fórmula eletrônica, você tem as fórmulas estruturais, onde você vê os tracinhos. E a última são as fórmulas moleculares. Então, vamos tomar como exemplo o cloro. O desenho inicial, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Após a seta, fórmula estrutural. E, por último, a fórmula molecular. No último exemplo, NH3. Primeira fórmula é fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Após a seta, fórmula estrutural. E, por último, fórmula molecular. Bom, vimos as ligações covalentes normais, agora vejamos as ligações dativas. Essas ligações covalentes dativas, ou simplesmente dativas, elas têm outros nomes. Ela pode ser chamada de semipolar, pode ser também chamada de coordenada. Esse tipo de ligação ela ocorre entre 2 átomos, na qual os 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Então, ocorre entre 2 átomos, na qual os 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Observem na formação do SO2 acima, tá vendo? O enxofre, os elétrons dele são os triângulozinhos, 6 elétrons é da família 6A. Os elétrons do oxigênio em forma de bolinha, 6 elétrons também família 6A. O enxofre forma, antes de fazer ligação dativa, tem que fazer a ligação normal. Então, o enxofre faz ligação covalente normal com o oxigênio da direita, poderia ser com o da esquerda, sem problema. E com o da esquerda ele faz ligação dativa, porque não há mais condição, já que aquele enxofre adquiriu estabilidade. Conte aí que você vai ver que ele está com 8 elétrons ao fazer o par eletrônico com o oxigênio da direita, da mesma forma que o oxigênio da direita está com 8 e adquiriu estabilidade. Só o da esquerda ficou pobrezinho. Então, o que acontece? Como o enxofre tem par de elétron livre, compartilha esse par de elétron com o oxigênio da esquerda para que ele também se tranquilize e adquira estabilidade. Veja do lado direito que esses pares eletrônicos formados resultaram numa dupla ligação. Já a ligação dativa é um traço, tá vendo? Cuidado para não pensar que é ligação covalente normal. É ligação covalente dativa. Antigamente se representava ainda hoje em algumas provas a ligação dativa por uma seta. Hoje vem-se comumente representando por um traço. Cabe ao aluno ter esse conhecimento e ser astuto, né? Ter atenção. No SO3, o enxofre, evidentemente, no meio, porque tem o menor índice, SO3. O oxigênio em torno dele. Ele faz 2 covalências normais com um dos oxigênios e ligação dativa com os oxigênios laterais, porque não tem mais condição de fazer normal, porque senão ele perderia a estabilidade. E com isso ele estabiliza os outros. Ajuda, não é? É uma ajuda. É uma sociedade de ajuda aí no caso. Já no HNO3, o ácido nítrico, nos ácidos oxigenados, a fórmula eletrônica e estrutural também é montada dessa maneira. Cada hidrogênio vai ficar ao lado do oxigênio. Observe aí. O hidrogênio fica ao lado do oxigênio, formando uma normal, sempre. O oxigênio, por sua vez, faz uma normal com um elemento central.
E esse elemento central, se puder fazer covalência normais, faz. Se não puder, faz dativa. No caso, o nitrogênio, ele só tem uma com o oxigênio que está ligado ao hidrogênio. Ele tem que fazer 3, então faz mais 2 com oxigênio superior. Observe. Já fez as normais, não podendo fazer mais normal, ele faz dativa com oxigênio inferior. Bom, quais são as propriedades e características dos compostos covalentes? Eles têm baixo ponto de fusão e ebulição, quando comparados aos compostos iônicos, apresentam baixa capacidade de condução de corrente elétrica e de calor, e na temperatura ambiente, quer dizer, a 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, é assim que se fala em temperatura ambiente, os compostos covalentes, também chamados de moleculares, podem ser encontrados nos estados físicos, sólido e gasoso. Bom, termino então a nossa abordagem de hoje sobre ligações químicas. Gostaria que vocês, evidentemente, após assistir essa aula e todas as aulas, dão uma leitura no módulo sobre o assunto, imediatamente fazer o exercício postado no Schemagico, fazer exercício do módulo, nunca esqueça de fazer exercício de ligações químicas também com a tabela periódica em mãos, para que você possa dominar este assunto, correto? Que continuaremos numa próxima aula. Quero desejar a vocês e a sua família, aos seus familiares, uma Semana Santa um quanto tanto atípica, mas que seja muito feliz para todos nós, apesar da angústia que nós estamos passando, e que vocês se dediquem, que vocês são guerreiros, corram atrás, nós não estamos de férias, chama a atenção de vocês, estamos em atividade e vocês sempre foram parceiros. Eu sei que vocês vão correr atrás, por isso eu gostaria que vocês não esquecessem de estudar, fazer os exercícios do Schemagico, do módulo e participar do nosso plantão de dúvidas. Portanto, boa Semana Santa para todos, Deus abençoe e proteja a todos, a saudade continua imensa e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Um abraço para todos, já que eu não posso abraçá-los, mesmo que estivesse aí próximo a vocês, né? Um abraço virtual para todos. Deus abençoe.